Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Fui incumbido aqui de trazer a palavra hoje, uma alegria. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18, amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, vamos ler do 1 ao 18. A palavra diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar ao Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e a minha oração é que ela tenha ação completa nas nossas vidas. Deus, o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa noite. Eu não sei quais são as dores, as alegrias, os desafios, as mágoas, as expectativas dos seus filhos, mas o Senhor sabe. Antes de virar palavras, o Senhor já conhece o nosso pensamento. O Senhor tem as nossas vidas nas suas mãos. E eu oro para que essa palavra nos encontre. Eu oro para que essa palavra encontre corações aqui, Deus, e que os nossos corações sejam um solo fértil para que essa palavra possa frutificar, Pai. Eu oro para que Teu Espírito Santo nos convença da necessidade que nós temos do Teu Evangelho. Eu oro para que os céus estejam abertos sobre esse lugar e tudo que é contrário à ministração dessa palavra caia por terra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Irmãos, todos nós temos expectativas. Todos nós nos movemos por expectativas, por esperanças. E de certa forma, todos nós vivemos em função daquilo que a gente espera. Todos nós vivemos em função daquilo que nós esperamos. E quando um objetivo se realiza, esse é um objetivo aí que você já realizou na sua vida, alguma coisa que você planejou e que deu certo, uma viagem, por exemplo, uma meta financeira que você bateu, aquela dieta que você começou no início do ano está dando certo. Pense em tudo que você planejou e deu certo. Essa é uma sensação maravilhosa,
quando as nossas expectativas são cumpridas, quando o nosso planejamento dá certo, quando a gente vê as coisas andando conforme a gente planejou. Porque dá a impressão, uma falsa impressão, de que a gente tem o controle da nossa vida. A gente tem essa falsa impressão. Quando as coisas dão certo, dá a impressão de que as coisas estão caminhando bem, que a gente tem o controle das coisas. Mas o que acontece quando aquilo que a gente planejou, quando as nossas expectativas são frustradas? O que acontece quando aquilo que a gente esperava simplesmente não dá certo? Quem lembra do 7-1 aqui? Alguém lembra do 7-1? Você lembra onde você estava no 7-1? Teve uma época que assistir o jogo da seleção parava o Brasil, né? Eu lembro desse dia, parava. Eu sou da época de 94, eu vi o Brasil ser tetracampeão, gente. Eu vi o Brasil ser penta. Quem estava no penta? Quem lembra do penta? Ronaldinho e Ronaldo juntos. Era uma época boa para o Brasil, não era não, gente? Era maravilhoso. E no 7-1 a gente estava todo mundo naquela expectativa. E 7-1 para a Alemanha foi um balde de água fria. Foi ou não foi? De lá para cá a gente nunca mais se encontrou. E hoje ver o jogo do Brasil a gente nem cria mais expectativa, né? Infelizmente. Mas brincadeiras à parte, gente, quanto mais energia, pensa nisso, quanto mais energia, quanto mais tempo, quanto mais investimento emocional a gente coloca em algo, mais profunda é a frustração quando não dá certo. Quanto mais você investe em algo e não dá certo, a frustração ela é ainda maior. Quem nunca viveu isso? Quem nunca viveu uma frustração por algo que você queria que acontecesse? Talvez um relacionamento que parecia ser o relacionamento dos sonhos virou um pesadelo. Talvez um projeto que parecia ser muito promissor não deu certo. Uma palavra que você recebeu de alguém que você confiava muito não foi cumprida. Aquele emprego que você se preparou, que você estudou, que tinha tudo para dar certo, não deu. Você não conseguiu, ou por algum motivo você saiu desse emprego. Talvez um ministério que você participou, que você se empenhou, acabou não sendo bem sucedido. Todas essas coisas, elas causam desdobramentos nas nossas vidas. As coisas que não dão certo, que a gente espera que desse. Talvez o seu caso seja um pouco mais difícil. Talvez você tinha uma empresa, você investiu muito dinheiro nessa empresa, essa empresa faliu. Não apenas você, mas outras pessoas foram afetadas por isso. Talvez você casou e o seu casamento era o casamento dos sonhos, e esse casamento terminou em divórcio. Talvez você traiu, talvez você foi traído, você foi traída. Talvez, assim como Ana, você e a sua esposa, você e o seu esposo estão esperando engravidar e não conseguem. Talvez você, adolescente, cheio de sonhos para o seu futuro, está vivendo em ansiedade. Talvez você, jovem e jovem adulto, está esperando um casamento que você pensou, puxa, não sabia que ia demorar tanto para acontecer. A frustração por algo que não deu certo, a frustração por algo não alcançado, a frustração por algo não vivido, não é apenas um sentimento ruim. Não é apenas uma emoção ruim que a gente sente. Aos poucos, isso pode se tornar um padrão de vida. Aos poucos, isso pode se tornar um padrão que forma a maneira como a gente pensa e a maneira como a gente age. O pior, a gente nem percebe. A frustração por algo não alcançado, não vivido, não é só um sentimento. Ela pode, aos poucos, se tornar um padrão que molda a forma como a gente pensa e age. Preste atenção nisso. Às vezes, você está agindo e pensando em função dessa frustração e nem percebe. Muitas vezes a resposta que a gente dá para a vida é em função de uma frustração legítima. Muitas vezes uma frustração legítima, e a gente nem percebe que isso está determinando os nossos caminhos, está determinando a maneira como a gente reage à vida. Às vezes a gente está agindo hoje com base em algo que não era para ser assim, que não deu certo anos atrás. A gente está carregando um peso de uma oportunidade que a gente perdeu, de um sonho que foi frustrado. Às vezes por nós mesmos,
às vezes por alguém, às vezes por conta das circunstâncias. Sonhos não realizados, expectativas quebradas. Mas a pergunta que eu quero trazer para o nosso coração hoje, e essa ministração ela tem me acompanhado há alguns anos já, pelo menos há uns 3 anos, eu preguei essa palavra nos jovens há muitos anos atrás. Eu me identifico muito com essa oração de Ana, ela fala muito no meu coração. A pergunta que eu quero trazer ao meu e ao seu coração é: o que será que Deus pensa disso? Qual é a resposta de Deus para as nossas esperanças não alcançadas? Qual é a resposta do Evangelho para a minha e para a sua expectativa que não foi alcançada? O que Deus diz sobre isso? Como que a gente pode viver e ser bem-sucedido mesmo enfrentando esse desafio? Esse texto de Samuel, ele nos oferece 3 verdades que eu quero trazer aqui para nós nessa noite, que nos ajudam a ressignificar as nossas expectativas. Esse é o tema da minha palavra, ressignificando as nossas expectativas. E ressignificar é a ideia de dar um novo significado. Nós podemos sim dar um novo significado às nossas esperanças não alcançadas, amém? Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu encontro nesse texto, a primeira verdade, o primeiro princípio que eu encontro nesse texto, eu queria que você repetisse isso para alguém que está do seu lado. Nós vivemos pelo que não temos. Escolhe outra pessoa para dizer isso. Nós vivemos pelo que não temos. O texto ele vai dizer assim, Penina, a rival de Ana, provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Irmãos, a história de Ana, ela começa nos mostrando algo que é muito comum entre nós. A história de Ana, ela começa nos mostrando que nós vivemos em função daquilo que ainda não temos. Seja em medidas pequenas ou em medidas maiores, sejam em coisas simples ou em coisas ainda complexas, seja percebendo isso ou não, eu e você, a gente vive em função daquilo que a gente não tem. A gente faz do nosso desejo, mesmo que legítimo, como era o desejo de Ana, o centro da nossa existência. E esse era o caso de Ana, ela queria ter um filho, era um desejo mais do que legítimo, mais do que legítimo. Só que, quando a gente leva em consideração o contexto, a espera de Ana já era muito difícil, mas para ela era ainda pior, sabe por quê? Porque no contexto da cultura de Israel naquela época, isso era mais do que um sonho para uma mulher, porque era uma questão de dignidade. Quando um homem se casava com uma mulher no contexto de Israel, era esperado que eles tivessem filhos, porque o sinal de prosperidade se dava por filhos. O povo levava muito a sério ao conselho de Deus que dizia, olha, cresçam e se multipliquem. Então, quando uma mulher não tinha filhos, para a comunidade isso era considerado uma desgraça. A mulher era vista como uma pessoa marginalizada, era reconhecida até como alguém que carregava uma maldição. Então Ana, ela já carregava o peso de não poder ter um filho e ainda era hostilizada pela comunidade. Então, pensa no peso que ela carregava. E o texto ainda sugere que essa frustração, ela não aconteceu assim em pouco tempo. Foi algo que foi acontecendo durante anos. Porque Penina, o texto diz a sua rival, no contexto da época era normal que um homem tivesse várias mulheres. A outra mulher do seu marido, ela tinha muitos filhos. O texto não diz quantos, mas ele fala filhos e filhas, fala que Eucana repartiu a porção para os seus filhos e filhas. Então, o texto não diz isso, mas a gente pode dizer com certeza que levou alguns anos com que Ana estivesse passando por essa situação, sendo hostilizada pela comunidade e passando por esse problema, por esse desafio. O tempo passou e com ele a ansiedade e a dor dela só aumentaram. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Olha o que esse texto nos diz. Pode passar ali. Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é a árvore da vida.
O livro de Provérbios já nos diz isso, que quando uma esperança é adiada, o nosso coração adoece, e é isso que a gente percebe com Ana. A frustração começou, de certa forma, a definir a sua vida. O texto diz que ela chorava, ela não comia, ela não conseguia ter alegria, mesmo sendo mais amada que sua rival. O texto deixa isso claro para nós. Então, é coerente a gente dizer com o texto que Ana já estava respondendo à vida a partir da sua frustração. A resposta que ela dava a tudo que acontecia ao seu redor era a partir da sua dor, a partir da sua ansiedade, a partir da sua frustração. E essa esperança adiada de Ana, meus irmãos, nos leva a pensar em como as nossas esperanças, que por algum motivo também foram frustradas ou não foram alcançadas, como esses nossos sentimentos, as nossas dores também vão definindo aos poucos as nossas vidas. A maneira como a gente tem respondido às circunstâncias da vida, muitas vezes, ela está diretamente ligada às frustrações que nós tivemos, ou às esperanças que nós não alcançamos. Será que isso não acontece conosco? Quantas vezes a frustração por algo que não acontece nos prende a ponto de mudar completamente o nosso jeito de viver? Talvez não completamente, mas às vezes aos poucos isso vai minando os nossos pensamentos, vai minando com a forma como a gente enxerga nós mesmos e a forma como a gente enxerga a vida. Muitas vezes, irmãos, algo legítimo. E eu estou aqui, eu não tenho dimensão da sua dor. E, por favor, não é isso que a gente quer julgar, que eu não tenho dimensão da sua dor. Ninguém tem. Só nós sabemos aquilo que nós carregamos. Mas, muitas vezes, meus irmãos, isso vai começando a nos minar, vai começando coisas legítimas, onde a gente coloca a esperança do nosso futuro, a esperança de uma vida melhor, de um reconhecimento que muitas vezes não deu certo ou simplesmente não aconteceu. Coisas que a gente empregou a nossa força de vontade, a gente empregou a nossa esperança, a gente enxergava um motivo de felicidade, a gente enxergava um motivo de alegria. Isso simplesmente não aconteceu. Talvez você está aqui, o Espírito Santo ministrou isso de manhã no meu coração. Você veio de um lar disfuncional, onde a sua criação foi difícil, e você pensou consigo mesmo, quando eu tiver a minha família, isso não vai acontecer. Mas talvez a realidade que está se perpetuando na sua vida seja mais ou menos aquilo que aconteceu com você, e isso frustra demais a sua vida. Talvez você está chegando a uma fase da sua vida que você achou que quando você tivesse essa idade, quando você tivesse nessa estação, você está experimentando de outras coisas, isso simplesmente não aconteceu. Tudo isso, essas pequenas decepções, essas esperanças que foram frustradas, elas vão determinando a forma como a gente reage à vida, como a gente enxerga a vida. E isso pode nos levar a diversos tipos de comportamentos que vão chamando um abismo, chamando outro abismo. Eu quero colocar 3 tipos de comportamentos ali para que você pense comigo sobre os desdobramentos que isso traz à nossa vida. A gente pode ter um comportamento de fuga. A gente evita situações, evita lugares, evita pessoas que nos lembram da dor, que nos lembram do que aconteceu. A gente pode ter um comportamento de compensação, a gente busca prazeres imediatos. A gente busca muitas vezes na comida, a gente busca muitas vezes no cigarro, a gente busca muitas vezes na bebida, na pornografia. A gente busca uma compensação, ou às vezes a gente busca essa compensação em coisas que são aparentemente boas, como no ministério, no trabalho, na academia, na turma do pedal. E a gente vai buscando subterfúgios, a gente vai buscando lugares para compensar um vazio, preencher um vazio ou inflar o nosso ego. Ou a gente também pode ter o comportamento do desamparo. Depois a gente se frustrar, a gente simplesmente desiste. A gente para de tentar. A gente começa a enxergar tudo como muito difícil. Você olha para você, você sabe que você tem capacidade, mas por algum motivo você não quer.
As pessoas ao seu redor dizem: puxa, você consegue fazer isso de novo, isso não foi tão ruim assim. Mas no seu íntimo, aquilo é um desafio tão grande para você, que você fala: não, eu não quero mais, eu desisto, porque eu não quero sequer pensar em passar por isso novamente. É racional você pensar que não vai ser da mesma forma, mas lá dentro, no seu íntimo, você está desamparado, você simplesmente não consegue. Pensa comigo, será que existe algum tipo desses comportamentos que denunciam uma expectativa que foi frustrada ou que foi adiada na sua vida? Para pensar. Comportamento de fuga, um comportamento de compensação, um comportamento de desamparo. E sabe o que também tem feito com que a gente viva pelo que a gente não tem? E isso acontece com todo mundo, tenho certeza. A comparação. A comparação. Tem uma frase que eu tenho certeza que você conhece, que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Você já ouviu essa frase? A grama do vizinho é sempre mais verde. Talvez hoje a gente tenha que atualizar essa frase. A gente vai ter que dizer assim, ó: o feed da pessoa que eu sigo é muito mais bonito que o meu. Os influencers. Quem aqui não inveja um influencer que ataca a primeira pedra? Sabe, aquela pessoa que posta que a vida é maravilhosa. A pessoa posta lá uma viagem linda, aquele prato incrível. Você fala: meu Deus, essa pessoa vai comer sushi toda semana, e eu aqui comendo arroz com ovo. A pessoa está indo no Tai Show e eu malemar estou conseguindo ir na Valejo, pastor. Ela posta todo dia aquele devocional super incrível. Você pensa: meu Deus, ela acordou 5 horas da manhã para fazer o devocional. Todos os dias. Os filhos super educados, coloca o filho para dormir 6 horas da noite, 7 horas da noite. É um sonho para mim. Quem consegue? Eu fiz essa pesquisa de manhã. Quem consegue colocar os filhos para dormir 7, 8 horas da noite? Levanta a mão. Eu tenho que, meu Deus do céu, olha, glória a Deus pela vida de vocês, porque eu não consigo, gente. E aí a gente se sente culpado, não é verdade? Meu Deus, não estou conseguindo educar o meu filho. Olha só os filhos dessa pessoa. A gente começa a olhar e a gente vê essas pessoas, os filhos super educados, o casamento super feliz. A mulherada vai concordar comigo, a mulher acorda com a maquiagem feita já. Né? A gente olha, barriga tanquinho, todo mundo com a barriga trincada. A pessoa acorda às 5 horas da manhã, corre 21 quilômetros, toma banho gelado e come ovos. E daí 7 horas da manhã ela sai para trabalhar na sua BMW. A gente inveja, com certeza, a gente se compara, porque a gente olha para essas vidas de plástico. Porque, meu irmão, as pessoas postam aquilo ali, é um recorte. É um recorte. É um recorte de uma vida que também está cheia de problemas, mas como a gente só olha os recortes, a gente acha que aquela ali é a vida bem-sucedida. Eu não consigo cantar igual aquela pessoa, eu não tenho o carro que ela tem, eu não tenho a casa que ela tem, eu não tenho o apartamento que ela tem, eu não tenho o sofá que ela tem, eu não tenho a televisão que ela tem, eu não consigo educar o meu filho como ela educa, eu não consigo fazer isso. Se você olha para a sua vida, e você começa a achar a sua vida miserável. Inconscientemente você vai se comparando e saindo das redes sociais, que talvez seja o âmbito maior, a gente se compara inclusive na igreja. No nosso meio social a gente se compara, e essa comparação ela também vai começando a definir as nossas vidas. Sabe o que a comparação gera? A comparação gera baixa autoestima, sensação constante de insuficiência, relacionamentos frágeis e até competição. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para as pessoas com essa perfeição que a gente acha que elas têm, a gente não consegue ser de verdade. Porque a gente não quer falar das nossas deficiências, a gente não quer falar como a gente é ruim, a gente quer falar como a gente é bom. E vai todo mundo só postando as coisas boas, e a gente tem relacionamentos frágeis, líquidos, fugazes. A gente não consegue mostrar quem a gente é de verdade. A gente para de se alegrar com o sucesso dos outros e a gente começa a invejar. Percebe que eu estou falando, de certa forma, aos extremos, mas pare e pensa comigo, quantas dessas coisas não vão minando aos poucos as nossas vidas? E quanto isso não vai determinando a forma como a gente pensa e a forma como a gente enxerga a nossa vida?
A verdade é que todos, em menor ou maior sentido, idealizamos uma vida baseada em valores terrenos, coisas para essa terra, coisas que nos enganam. Quem conhece o Jim Carrey, aquele famoso comediante, tem uma frase dele. Ele diz o seguinte: eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, para que possa ver que essa não é a resposta. O Jim Carrey disse essa frase que ficou famosa num contexto onde ele estava enfrentando uma grande depressão na sua vida, porque ele atingiu o ápice da sua carreira, ele ganhou mais dinheiro do que ele poderia ganhar, e quando ele chegou nesse lugar, ele chegou à conclusão de que isso não valia de nada. Ele achou que isso era tudo, e ele chegou à conclusão de que isso não era nada. Irmãos, se nós não aprendemos a ter prazer em Deus, mesmo no meio das nossas frustrações, nós vamos passar a vida inteira vivendo uma vida que a gente não tem. Eu vou repetir: se nós não aprendermos a ter prazer em Deus, mesmo no meio das nossas frustrações, vamos passar a vida inteira vivendo uma vida que não temos. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, por favor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Você pode dizer amém para isso? Amém. Nós estamos diante de um Deus nessa noite, meus irmãos, esse Deus que abriu os nossos olhos para a vida que nós temos, para aquilo que nós temos, para aquilo que Ele conquistou para nós na cruz. Você possa de repente dizer: pastor, eu não tenho nada, eu não tenho no que me alegrar. Só o fato de você estar aqui nessa noite quer dizer que a graça alcançou a sua vida. Eu quero repetir: a graça alcançou a sua vida, e você tem motivos de sobra para se alegrar em Deus. O Deus que te alcançou com graça, que abriu os seus olhos para que você veja aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Para que você viva e valorize aquilo que você tem. Para que você enxergue a sua vida, e mesmo no meio das frustrações, mesmo em meio a um luto, você vai se alegrar, porque o motivo da sua alegria está nele. Você pode dizer amém para isso? A expectativa frustrada, ela não precisa nos definir. Mas para que isso aconteça, a gente precisa olhar para quem Deus é. E mais para quem Deus é do que para aquilo que nos falta. Isso nos leva ao segundo tópico. Eu queria que você repetisse isso comigo. Leve as suas dores. Vamos lá, irmãos. Leve as suas dores ao lugar certo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: leve as suas dores ao lugar certo. Ana, ela vai ao Senhor e ela vai derramar o seu coração. A palavra diz que ela estava cheia de amargura, cheia de ansiedade, com choro, e ela vai aos pés do Senhor, ela se derrama diante dele, e ela nos ensina algo precioso aqui. Preste atenção nisso, por favor. O que a gente faz com a nossa dor define muito sobre o que vai acontecer com a nossa fé. O que você faz com a sua dor vai definir o que você vai fazer através da sua fé. Porque, meus irmãos, muitas vezes a gente esconde, a gente mascara o que a gente sente, em nome de uma maturidade, em nome de uma falsa espiritualidade, para dizer que a gente está bem, para não mostrar as nossas vulnerabilidades, para não mostrar os nossos problemas, para não dizer que a gente está mal, a gente esconde as nossas dores. Isso é um engano, isso é um erro. Nós precisamos levar as nossas dores para Deus, porque aquilo que nós fazemos com as nossas dores, elas vão dizer como vai ser a nossa fé. E o problema definitivamente, meus irmãos, não é sentir tristeza, não é sentir dor, não é sentir amargura, a questão é para onde você vai levar tudo isso. Eu quero dizer algo para você aqui: Deus não tem problema com a sua raiva. Deus não tem problema com a sua ira. Deus não tem problema com o fato de você estar se sentindo mal.
Mesmo que você esteja se condenando por isso, mesmo que você esteja dizendo que Deus não aceita isso, não pense dessa forma, porque Deus nos aceita assim, porque Ele nos criou dessa forma. Ele nos criou pessoas com sentimentos, com emoções. Mas nós precisamos saber onde nós vamos depositar tudo isso, o que nós vamos fazer com tudo isso. Eu quero te mostrar na Bíblia uma comparação com uma outra mulher. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 30, versículos de 1 a 2. O que nós vamos fazer com a nossa dor? O que nós vamos fazer com o nosso sentimento de incapacidade? Olha que interessante. Gênesis 30, capítulo 30, versículos 1 e 2 diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse: dê-me filhos ou morrerei. Jacó respondeu: por acaso estou no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? O mesmo caso, a mesmíssima situação, mas respostas completamente diferentes, completamente antagônicas. A gente vê Ana com o mesmo problema se derramando diante do Senhor, e a gente vê Raquel com o mesmo problema reclamando. Perceba que o problema não é sentir, o problema não é se irar, o problema não é se magoar, o problema é onde nós vamos depositar isso. Raquel vivia a mesma dor de Ana, mas ela teve uma reação completamente diferente. Ao invés de levar a sua angústia a Deus, ela foi dominada pelo desespero. E meus irmãos, quando nós deixamos que a dor, ela se transforme em desespero, as nossas atitudes vão criar um outro abismo. Nós vamos perder a sabedoria. Quando nós vivemos pelo descontrole, o descontrole vai nos levar a tomar decisões precipitadas, e nós vamos viver em cima da frustração. E aí a frustração vai causar uma outra frustração, e essa frustração vai causar uma outra frustração. E nesse meio de frustrações, de decisões frustradas e precipitadas que a gente toma, outras pessoas começam a ser influenciadas pelo nosso problema. E aí a gente se torna pessoas amargas. E aí nós nos tornamos pessoas que são difíceis de se lidar. Você conhece alguém difícil de se lidar? Se você não conhece essa pessoa, pode ser você. É verdade. Quando a gente toma uma decisão baseada em descontrole, um abismo chama outro abismo. E você nem sabe que problema você precisa resolver mais, porque a sua vida está inundada de problemas. Pastor, eu não consigo dormir, eu não sei porque eu não consigo dormir. Pastor, eu não sei porque minha casa está cheia de brigas. Eu não sei porque eu perco o controle com os meus filhos. Eu não sei porque eu perco o controle com o meu marido. Eu não sei porque eu perco o controle com a minha esposa. Eu não sei porque quando eu entro no trânsito eu fico cego e começo a xingar todo mundo. Eu não sei porque eu tenho descontrole com comida. Eu não sei porque eu não consigo dormir cedo, porque eu não consigo acordar cedo. Eu não sei porque eu não consigo ler a Bíblia. Os problemas, eles vão dominando a nossa vida, a gente nem sabe qual o fio que a gente precisa puxar. Porque a gente começa a tomar a decisão baseada no descontrole. E muitas vezes, a primeira causa disso é porque a gente não conseguiu ser vulnerável diante de Deus, com uma dor que a gente estava sentindo, com um desconforto que a gente estava sentindo. Quero falar para você, o seu sentimento é totalmente legítimo diante de Deus, é para Ele que você tem que levar isso. Em primeiro lugar, é para Ele que você tem que derramar tudo isso, a dor. Ana, ao contrário, ela não negou a sua dor, ela não disfarçou, ela não espiritualizou, ela não colocou a culpa no demônio, ela não colocou a culpa nos seus pais, ela não colocou a culpa em ninguém. Muitas vezes falta para nós nos responsabilizarmos por aquilo que a gente sente, por aquilo que aconteceu conosco. Eu não estou falando da gente diminuir isso, não, muito pelo contrário, mas a gente precisa levar isso para o lugar certo. Ana derramou a sua alma diante do Senhor, com todas as palavras, com todas as lágrimas, e isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença. Abra sua Bíblia no Salmo 55, por favor. Versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Próximo slide.
Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Você pode dizer um amém para isso? Sublinhe isso na sua Bíblia, meu irmão. Nunca se esqueça. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele vai te sustentar. Quantas vezes a gente esconde o que sente, meu irmão, minha irmã? Quantas vezes a gente esconde o que sente até mesmo de Deus? A gente tenta mostrar uma espiritualidade forte, madura, mas por dentro nós somos crianças que continuam chorando, desamparadas. Não é força, meu irmão, negar a dor. Não é força isso. Força é confiar o suficiente para derramar tudo diante de Deus. Isso é força. Tem um livro que está fazendo muita diferença na minha vida, eu estou compartilhando ele com os meus discípulos, inclusive, ele se chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, de um autor chamado Peter Scazzero. E olha que frase interessante que o Peter Scazzero diz aqui: negar nossas emoções é negar a própria vida. Jesus, por outro lado, viveu plenamente a realidade de suas emoções humanas. É muito forte isso. Negar nossas emoções é negar a vida. Jesus, meus irmãos, ele se entristeceu, ele ficou angustiado, ele sentiu raiva, Jesus chorou. Para quem está assistindo o The Chosen aí, dá para ver, né? A gente foi agora no cinema assistir o início da quarta temporada, quarta ou quinta temporada, muito bom até. Eu sugiro para vocês, assistam essa série, é muito boa. E aparece Jesus, ele entra no templo, expulsando os mercadores do templo. Gente, é fascinante. E a gente vê Jesus com raiva. E olha que interessante, próximo slide, por favor. Olha como Jesus, ele mostra as emoções humanas. Pode passar. Ó, João 13:21 vai dizer que Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Em Mateus 26:38 ele diz: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem em vigia comigo. Em Mateus capítulo 3, versículo 5, ele diz: Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a sua mão, e o homem estendeu a sua mão e foi restaurado. A gente percebe um Jesus homem, completamente vulnerável em suas emoções, dando vazão ao que sentia. E muitas vezes o início da nossa cura, meus irmãos, o início para a gente olhar para aquilo que, não para aquilo que a gente não tem, mas para aquilo que a gente tem, a gente precisa entregar para Deus aquilo que a gente sente. Com toda a verdade que está no nosso coração, com toda a raiva, com toda a tristeza, com toda a ira, com toda a amargura, mas diante do Senhor. Não escondendo, não diante das pessoas, não se fazendo de vítima, não vivendo com autopiedade, não. A fé nos convida, assim como Ana, derramar as nossas dores diante do Senhor. Você pode dizer amém para isso? E olha que o mais forte de todo esse texto eu considero, quando ela orou, ela não apenas falou ao Senhor, mas ela entregou. E eu quero que você preste atenção nisso, porque tem algo muito interessante nesse texto, que Ana, ela fala para o Senhor assim: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou consagrá-lo ao Senhor e não vai passar navalha na sua cabeça, ele vai te servir todos os dias. Ou seja, olha que interessante isso. A falta que ela tinha, aquilo que ela precisava, a sua dor, a sua necessidade, que em algum momento ela vivia por aquilo, ela entendeu diante de Deus, ela entregou para Deus. A necessidade que ela tinha, ela considerou diante de Deus o que ela precisava e falou: Deus, eu não preciso disso o quanto eu preciso do Senhor. Então está aqui, Deus, eu entrego a minha dor ao Senhor. Se o Senhor me der um filho para mim, eu vou devolver ele a Ti. Ela estava falando de um voto de Nazireu ali. Quando a gente vai lá para Números, a gente percebe o que era um voto de Nazireu. Muitas vezes ele era um voto temporário, era tipo um propósito. Mas Ana entregou a vida do filho que ela queria ter como Nazireu para o Senhor. Eu não estou falando aqui, e por favor não interpretem isso, de que quando a gente vai fazer essa oração, a gente vai ser abençoado. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que quando nós colocamos o reino de Deus acima do que a gente quer,
a gente vai ser curado. Pode ser que a gente não seja abençoado. Pode ser que aquilo que a gente espera não chegue aos nossos braços. Eu gostaria muito de chamar todos aqui, fazer uma oração e dizer: olha, isso vai acontecer com você, você vai receber isso, isso e isso. Mas não é esse o caso. Porque Deus, o que Ele fez com Ana, não era prometer algo para ela, não. Ele fez com Ana o seguinte: olha, Ana considerou Deus na sua necessidade. Ela viu que Deus era muito maior do que a sua necessidade. E eu quero dizer isso para você: Deus é muito maior do que a sua necessidade. A ação do Espírito Santo nas nossas vidas muitas vezes não vai nos livrar da dor, mas mesmo em meio à dor, nós seremos uma bênção. Mesmo em meio ao que nós sentimos, nós seremos canal de cura para outras pessoas. E é sobre isso que Ana entendeu, ela nos ensina. Mesmo em meio à sua dor, ela entregou para Deus. Ela entregou sabendo que Deus era muito maior do que aquilo que ela precisava. Ela decidiu descansar, não no que ela queria. Ela descansou em quem Deus é. E o convite de Deus para a sua vida é esse nessa noite. Para nós, é esse nessa noite. Para que a gente comece a descansar em quem Ele é. Em quem Deus é. Ela fez um voto de sacrifício. Salmo 51, versículo 17 vai dizer para nós: um sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. E isso Deus jamais vai desprezar, meu irmão. Deus jamais vai desprezar. Sabe, eu nasci num lar cristão, e em um momento da minha vida eu acabei me desviando, e com 25 anos eu acabei acordando para a vida, e eu voltei aos caminhos do Senhor. Isso vai para 16 anos esse ano, com 24 anos, perdão. Eu voltei aos caminhos do Senhor, e esse ano eu completo 40 anos, eu estou há 16 anos, graças a Deus, crescendo na minha fé. Mas eu me lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu com 16 anos eu já tinha carteira assinada, e naquela época, para um menino de 16 anos eu ganhava muito dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro, mas à medida que eu ganhava dinheiro eu gastava. Eu fiz muita coisa errada, eu gastei meu dinheiro com muitas coisas inúteis. E aí eu lembro que quando eu acordei para a vida, que foi quando eu voltei para a igreja, cara, minha vida mudou. Deus transformou a minha vida. Foi nessa época que eu conheci a pastora Flávia, a gente começou a namorar. Mas aí, meus irmãos, naquele momento, algo começou a trazer muita inquietação e muita ansiedade sobre a minha vida. Porque eu comecei a olhar para as oportunidades que eu perdi. Eu comecei a olhar para tudo que eu tinha jogado fora. Eu comecei a olhar para as coisas que eu deveria ter feito e não fiz. E eu lembro que quando eu comecei a me relacionar com a Flávia, ela fazendo tudo certo na vida dela, eu tinha um Uno, que nem era meu, era da minha mãe, e eu tinha um DVD. Era o que eu tinha. Eu não tinha dinheiro para comprar uma casa, eu não tinha perspectiva de ter uma lua de mel bacana, de ter uma festa de casamento bacana, e aquilo começou a me consumir de uma forma que você não tem ideia. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Meu Deus, o que eu fiz com os meus melhores anos? E aqui eu quero deixar um conselho para você, adolescente, para você que é jovem, que está na casa aí dos 18, 22 anos. As decisões que você toma hoje, a vida vai te cobrar. Você pode pensar que não dá nada, porque era o que eu dizia, não dá nada. Eu quero aproveitar a minha vida porque eu sou novo. Talvez você já tenha idade no RG para tomar essa decisão. Mas a vida vai cobrar a decisão que você está tomando. E ela cobra caro. Quem paga boleto aqui sabe do que eu estou falando, sim ou não? Deixa eu falar para você, jovem, adolescente que está aqui. Você está nos melhores anos da sua vida. Esses são os melhores anos. Você possa pensar: não é, pastor. É. Quando você passar dos 30, você vai... são os melhores anos da minha vida. Gaste os melhores anos na sua vida diante de Deus. Gaste os melhores anos da sua vida servindo a Deus. Porque o tempo passa rápido.
Depois dos 20, cada aniversário que você faz parece que você fez 2. Depois dos 30, então parece 3. Você piscou, está fazendo 40. Sim ou não, gente? E eu lembro que isso me consumiu de tal forma, gente. Isso me consumiu de tal forma, e isso foi me consumindo durante os anos. Mas sabe o que acontece com o homem? É que eu falo para os homens, a gente disfarça a nossa dor. O homem sabe disfarçar muito a sua dor, ele dá risada. Sim ou não? A gente fala para outro homem e dá risada dos nossos erros. Ah, como era bobão. Como era tongo. E a gente fala e dá risada, mas por dentro a gente está escondendo uma insatisfação muito grande com aquilo que a gente fez. E isso aconteceu comigo durante muito tempo. Eu precisei de 3 anos de terapia. Uma psicóloga crente, graças a Deus, ela ministrou muito a minha vida. E eu comecei a entender, meus irmãos, que aquilo, esse desespero, essa dor, essa mágoa, pelos anos que eu perdi, estavam consumindo a minha vida, e eu não conseguia perceber a alegria que eu estava recebendo de Deus, porque Deus transformou a minha vida. Eu conheci a mulher mais linda desse mundo, eu comecei a constituir família, eu comecei a trabalhar na igreja, de repente eu estava sendo um pastor em tempo integral. Meu Deus, a graça alcançou a minha vida, eu só tinha motivos para pular de alegria, mas eu olhava para trás, para minha insatisfação, pensava, meu Deus, eu podia estar muito mais longe, meu Deus, eu podia estar fazendo outras coisas, meu Deus, eu podia ter conquistado muito mais, e o meu passado estava me roubando da alegria do presente. E quantos de nós, por um futuro que a gente nem sabe se vai ter, ou por um passado que nos roubou muita coisa, está impedindo a gente de viver o presente? Quantos de nós estamos gastando tempo no trabalho, e estamos perdendo tempo de ficar com os nossos filhos? Quantos de nós estamos achando que o date perfeito com as nossas esposas é sair e levar ela num restaurante chique, mas em casa a gente não consegue ter tempo de qualidade mais? Porque a gente está preso nos erros do passado, ou preso numa ansiedade por um futuro que a gente nem sabe se vai existir. Vivendo por coisas que a gente não tem, se comparando com pessoas que a gente acha que são melhores que nós, mas que no final das contas tem os mesmos problemas que a gente tem, ou se não, tem problemas ainda muito maiores. E o que Deus está querendo fazer aqui nessa noite para mim é nítido, para mim é abrir os nossos olhos para o presente, devolver a alegria da salvação, para que você possa usufruir no dia a dia de tudo aquilo que Ele tem para você, de tudo aquilo que Ele tem reservado para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família. Eu não falei sobre isso na manhã, mas Deus está me colocando no meu coração um texto agora. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, elas já passaram. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Você pode fechar os seus olhos e dizer isso? Tudo. Fale com fé, meus irmãos. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Essa é a vontade de Deus em Cristo para as nossas vidas. Eu quero terminar dizendo a última coisa que Ana nos ensina nesse texto. Repita comigo: Ana continuou o seu caminho. Agora fala para a pessoa que está do seu lado: faça o mesmo, continue o seu caminho. Vamos para cima, amém? Amém? Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa. E olha que interessante o que o texto diz: o seu semblante já não era triste. Ana não recebeu resposta imediata. Deus ainda não tinha feito nada visível. E essa não é a questão. A questão não é a bênção aqui. Eu fiz questão de parar no versículo 18 para que você entendesse isso. A questão não é a bênção aqui, mas algo essencial aconteceu com ela. Ela deixou a sua dor com Deus e seguiu o seu caminho. E o seu semblante já não era mais triste. Aqui
Ana teve a sua expectativa ressignificada, e eu quero trazer para nós, preste atenção nisso, é uma chave para a nossa fé. Muitos de nós queremos receber a bênção, sim ou não? Eu quero receber a bênção, eu quero receber uma bênção financeira, eu quero melhorar na minha vida, eu acredito que Deus nos chamou para isso, amém? Mas olha, meus irmãos, deixa eu falar para você, é muito melhor você, ao invés de ver uma mudança externa, ver uma mudança interna. Por mais que Deus não faça aquilo que você espera que você faça, aquilo que você espera que Ele faça para você, a segunda-feira vai chegar, o boleto ainda vai vencer, os problemas ainda vão estar lá, mas você não é mais o mesmo. Porque Deus tocou a sua vida e ressignificou as suas expectativas, é isso que Ele quer fazer. Muito mais que te dar uma bênção, Ele quer que você seja uma bênção. Ele quer que você olhe para Ele e diga: eu não preciso de mais nada, porque eu me satisfaço no Deus da minha salvação. E quando nós nos satisfazemos no Deus da nossa salvação, nós vamos olhar a vida com outros olhos. Você vai olhar para você mesmo e você vai pensar: puxa, eu vivi a vida inteira sem a dignidade que eu achava que merecia. Mas aí eu olho para mim mesmo com os olhos de Deus, e eu penso: eu sou filho de Deus, eu fui escolhido para um propósito. Deus morreu no meu lugar, Ele enviou o seu Filho para morrer no meu lugar. Alguma coisa tem que significar isso para as nossas vidas, gente. Alguma coisa isso tem que fazer nas nossas emoções. Eu não preciso da bênção porque eu sou uma bênção, você entende isso? Outras pessoas vão chegar com o mesmo problema que você, ou talvez problemas ainda maiores, e você não vai ter apenas a autoridade para ministrar na vida delas. Você vai dizer: olha, eu passei por isso e eu posso abençoar a sua vida, porque eu sei o caminho das pedras, porque eu segui a minha vida em frente. E é isso que Deus quer fazer conosco. Essa é a beleza da fé. Quando nada muda por fora, mas algo muda completamente por dentro. Você carrega as marcas com lágrimas, mas as suas lágrimas estão refletindo esperança. E essa é a mensagem do Evangelho. Já parou para pensar nisso? Essa é a mensagem do Evangelho. É se sacrificar por algo que a gente ainda não viu, mas que a gente tem certeza que vai ver, que é a esperança da nossa salvação em Cristo Jesus. E ela ressignifica a forma como a gente vive o tempo presente, chamado hoje. Deus quer ressignificar suas expectativas, meu irmão, minha irmã, para que você saia daqui, talvez não com a sua bênção recebida, mas tendo certeza que a partir de hoje você é uma bênção. Fique em pé no seu lugar, por favor. Fé é isso, saber que o nosso descanso está em Deus e não nas circunstâncias. É entender que o maior presente não é o que Deus pode dar, mas é quem Ele é. O maior presente não é o que Deus pode nos dar, mas é quem Ele é. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Ele vai dizer o seguinte para nós: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ana nos mostra que quando deixamos o que pesa nas mãos de Deus, recebemos algo muito maior do que apenas respostas. A gente recebe alívio. A dor, ela pode continuar nas nossas vidas, mas a nossa alma encontra descanso. Feche seus olhos. Perceba Deus querendo ministrar cura aqui, renovar as expectativas, renovar as esperanças. Eu disse no início, talvez por causa de uma atitude que você teve lá atrás, seu casamento acabou. Talvez fizeram algo com você, te traíram, e o que você julgava ser eterno acabou, a mágoa é muito grande, não deu certo. Talvez um trabalho, uma faculdade, um relacionamento, eu não sei, alguma coisa.
uma espera que você tem e ela não foi cumprida. Legítimo, dores legítimas. Talvez isso está impedindo você de fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. Existe uma segunda chance para nós nessa noite. Eu queria que, se de alguma forma essa palavra falou com você, você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, porque nós queremos orar com você. Existe um bálsamo de cura aqui para nós nessa noite, e eu creio que Deus está querendo ministrar isso nos corações. Dá um novo significado para as suas esperanças, dá um novo significado para as suas expectativas, fazer com que a sua vida encontre em Deus um lugar de esperança, um lugar de novas decisões, de novas possibilidades. Sabe, meu irmão, isso aconteceu comigo. As minhas frustrações, as minhas expectativas, que não foram cumpridas por erros que eu cometi, coisas que eu fiz e coisas que eu deixei de fazer, impediram que eu vivesse a totalidade dos planos de Deus para a minha vida, em certo sentido, e colocar isso nas mãos dele tem feito toda a diferença. Existe um bálsamo de cura para você aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você não fique preso nessa insatisfação, mas que você receba dele um bálsamo nessa noite. Sai do seu lugar, nós queremos orar com você. Comece a declarar diante de Deus o que você sente. Comece a falar para o Senhor das suas dores. Comece a falar para o Senhor das suas insatisfações. Não tenha vergonha.